A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 6. Deus pode contar com você? Autor Pedro Dong. Semana 2. O chamamento de Abraão. Quarta-feira. Ler com oração. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1. Chamados para uma pátria celestial. Conforme vimos na leitura de ontem, Abraão foi chamado de hebreu. Vejamos no livro de Romanos o porquê. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. 4, 11 e 12. Abraão deu um passo de fé ao atravessar o rio, rumo a um lugar desconhecido, confiando na promessa de Deus. Esse ato foi grandemente valorizado pelo Senhor. Antes de Abraão, seu pai Tera também havia cruzado o rio Eufrates. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué 24, 2. Tera e seus filhos viviam além do Eufrates e serviam a outros deuses, ou seja, eram idólatras. No entanto, Abraão não se conformou com isso. Ele buscou o Deus verdadeiro que finalmente lhe apareceu. Assim, Abraão deixou a terra dos ídolos, atravessou o rio e passou a peregrinar na terra prometida. No livro de Hebreus lemos: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 11, 13 a 16. Abraão saiu em obediência, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem possuí-las de imediato. Viveu como estrangeiro e peregrino, aguardando uma pátria superior. Hoje nossa experiência é semelhante. Embora vivamos neste mundo, somos peregrinos e estrangeiros, pois buscamos o reino de Deus. Nosso objetivo não é acumular riquezas, fama ou propriedades, mas servir ao Senhor e aspirar à pátria celestial. Temos nossa cidadania aqui, mas o verdadeiro passaporte é o do reino dos céus. Em Gênesis lemos sobre Sarai, esposa de Abraão. Mais tarde, Deus mudou seus nomes ao prometer-lhes um filho. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Gênesis 17, 5, 15 e 16. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, e o de Sarai para Sara, marcando o cumprimento da promessa divina. Voltando ao capítulo 11 do livro de Gênesis, lemos: tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Versículo 31. O texto sugere que a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã partiu de Tera, pai de Abraão. Porém, eles pararam em Arã, uma cidade ao norte da Mesopotâmia, rota de mercadores rumo a Canaã. Ali permaneceram até a morte de Tera. Após a morte do pai, Deus apareceu a Abraão.
No entanto, há o registro de que o Senhor já se havia revelado a ele em Ur dos Caldeus. No livro de Atos, vemos a seguinte declaração: Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. 7:2-4. Vemos, portanto, que Deus apareceu a Abraão ainda em Ur, enquanto ele e sua família adoravam outros deuses. Essa é a sequência correta. Primeiro, o chamado divino em Ur, depois a estadia em Harã e, por fim, a chegada a Canaã. Quando ainda vivia na Mesopotâmia, Abraão habitava com seu pai Tera, seu irmão Harã e seu sobrinho Ló. Contudo, o chamado de Deus era pessoal. O Senhor ordenou: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão deveria deixar completamente a influência de sua parentela. Mesmo assim, ao sair, levou consigo seu pai e seu sobrinho Ló. Tera, ao saber do chamado, acompanhou-o até Harã, onde permaneceu até morrer. Com a morte de Tera, à luz do registro no livro de Atos, Deus renovou o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Agora Abraão já não tinha o pai nem o irmão, mas ainda era seguido pela companhia de Ló. O Senhor conduzia Abraão passo a passo, separando-o da idolatria e preparando-o para ser o pai da fé, o primeiro hebreu, aquele que atravessou o rio e entrou no caminho da promessa. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.